E eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, aleluia, no capítulo 1, glória a Deus, aleluias. Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 15. No livro de Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15. Amém? Glória a Deus. É uma palavra bastante conhecida. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque eu tenho a convicção que Deus vai falar com você nessa noite, assim como Ele falou ao meu coração, assim como Ele ministrou, porque tem um propósito. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. E a palavra é para mim e para você que está aqui nessa noite. A palavra é para nós. Amém? Então abra o seu coração, porque uma semente será semeada. E eu creio no nome de Jesus que ela dará fruto, porque é o Senhor que dá o crescimento. É o Senhor que frutifica. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamava Sifrá e Puá. Como que era o nome das parteiras? Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem. Se for menina, deixa viver. Versículo 17. Todavia, as parteiras temeram a Deus. Repita comigo. As parteiras temeram a Deus. Agora diga assim, ó. Sifrá e Puá temeram a Deus. E não obedeceram às ordens do rei do Egito. O deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Aleluia. Repita comigo aí. As mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Pode melhorar isso aí, mulherada? Pode melhorar, amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então as parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. No versículo 20, Deus foi bondoso com as parteiras. Aleluia. Deus foi bondoso com as parteiras. Aleluia. E o povo ia se tornando ainda mais numerosos. Glória a Deus. Aleluia. Cada vez mais forte. Aleluia. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhe que tivesse suas próprias famílias. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lance ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Diga glória a Deus. Aleluias.
Glória, 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 glória. Amém? Quando nós lemos a palavra do Senhor e entramos no livro de Êxodo, a gente já lembra logo de Moisés, a gente já lembra logo da libertação do povo hebreu, porque justamente êxito, ele significa isso, saída. Então a gente lembra logo a saída do povo do Egito, a saída do povo hebreu do Egito para a terra prometida. A gente lembra também das maravilhas que Deus manifestou através de Moisés. A gente lembra das pragas. A gente lembra de como o povo saiu daquele lugar e foi receber a promessa de Deus. E Êxodo, ele vai falar da saída de pessoas de grande massa, grande número de pessoas. Isso significa o nome Êxodo. Só que quando a gente inicia no capítulo 1, do versículo 1, a gente não vai ver falando sobre saída. A gente vai ver falando de um povo que está entrando no Egito. Mas o livro de Êxodo não está falando do povo que sai do Egito? Sim. Mas é um povo que está entrando primeiro no Egito. Nós conhecemos a história de José. José já estava lá no Egito. E a sua família, ela foi para o Egito. Desceu o seu pai, os seus irmãos, as suas esposas, os filhos. Toda uma família desceu para o Egito. Se a gente for ler no capítulo 1, aqui no versículo 1, ele vai dar essa informação que toda essa família, ao todos os descendentes de Jacó, era 70, porque José já estava no Egito. Então a Bíblia vai nos dar essa informação de um povo que chega no Egito, um povo que desce para o Egito. A família de José, seus pais, e ali eles começam a crescer, ali eles começam a multiplicar, assim eles começam a prosperar, o povo começa a crescer, se multiplicar. Por quê? Porque existia uma promessa sobre a vida daquelas pessoas. Existia uma promessa sobre a vida daqueles descendentes. Porque assim como Deus liberou a palavra sobre Abraão, assim como liberou sobre Isaac, assim também se cumpriu na vida de Jacó. E aí aquele povo desceu lá para o Egito. Só que a Bíblia vai dizer que passado algum tempo, o rei do Egito, ele morreu. Aquele rei, aquele faraó que José cuidava, trabalhava no Egito, cuidava das coisas. Irmãos, presta atenção aqui em nome de Jesus, amém? Não dispersa não. Olha para cá, em nome de Jesus. Então, aquelas pessoas lá que desceram para o Egito, começou a se multiplicar, começou a crescer, começou a se prosperar, se fortalecer. Por quê? Por causa da promessa que havia sido liberada sobre a vida deles. A promessa não tinha sido feita por homem, a promessa tinha sido feita por Deus. Deus havia feito a promessa e quando Ele promete, Ele cumpre a sua promessa. Porque Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Todas nós temos uma promessa sobre as nossas vidas. Deus liberou uma palavra, uma promessa sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. E eu quero te dizer que Ele vai cumprir essas promessas. Porque Ele é fiel para cumprir. Só que a Bíblia vai dizer que aquele povo começou a multiplicar, começou a crescer. José era governador do Egito. Ele era o segundo. Primeiro era Faraó e depois José. Governava, mandava, tinha autoridade, tinha poder. E Jacó não era qualquer um. Era da linhagem. Então aquele povo ali, José, Jacó, a Bíblia vai dizer que eles morreram. Eles morreram. E depois que eles morreram, assume o trono um outro rei, um outro faraó. E a Bíblia dá a informação que esse rei, que esse faraó, ele não conhecia José. Ele não conhecia Jacó.
Ele não conhecia a família deles, muito menos a história deles. Mas ele sabia que aquele povo estava crescendo. Ele sabia que aquele povo estava crescendo. E a palavra do Senhor diz que ele, olhando aquela situação, olhando aquela circunstância, ele começou a pensar: eu tenho que fazer alguma coisa, porque aquele povo está crescendo, aquele povo está multiplicando, aquele povo está se fortalecendo, aquele povo não é qualquer povo, aquele povo é diferente, aquele povo ele cresce numa proporção diferente, aquele povo multiplica de uma forma diferente, aquele povo tem algo diferente. Ele viu que o povo tinha algo diferente, não era igual aquele outro povo dele. Só que ele não sabia que sobre a vida daquele povo havia uma promessa. Ele não sabia o Deus daquele povo a qual ele servia. Mas aí ele olhou para aquele crescimento e aquilo incomodou ele. Ele falou: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que parar esse povo. Por quê? Porque ele era o faraó. Ele era a autoridade. Ele tinha um governo. Aí ele pensou: se esse povo crescer, se esse povo começar a multiplicar da forma que eles estão, eles vão ser muito mais numerosos do que o nosso povo, o povo egípcio. E o que vai acontecer? Esse povo, eles vão ir para outras nações, e eles vão crescer de uma forma que eles vão nos tornar os nossos inimigos. Eles vão lutar contra a gente, e nós vamos perder o nosso território, a nossa terra. Ele ficou com medo. Faraó ficou com medo do povo. Aleluias. Ele ficou com medo do povo que crescia. Ele ficou com medo do povo que prosperava. Ele ficou com medo do povo que multiplicava. E aí ele teve uma estratégia. Ele teve uma ideia. Para quê? Para parar o povo. E eu quero dizer, irmãos, que nos dias de hoje, na nossa vida, não é diferente. Porque nós somos um povo separado, amém? Nós somos mulheres escolhidas, amém? Nós somos mulheres que estamos crescendo no Senhor. Nós temos o brilho do Senhor. Nós temos o DNA do Senhor. Nós temos o Espírito Santo do Senhor que habita dentro de nós. Nós temos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos a autoridade e poder do nome de Jesus sobre as nossas vidas, amém? E isso, irmão, incomoda o povo lá de fora. Isso incomoda o inferno. Quando uma mulher, ela chega em um lugar aonde o ambiente é dominado pelo inimigo, aonde o ambiente é dominado pelas trevas, uma mulher que é cheia da presença do Senhor, uma mulher que é cheia do Espírito Santo, meu irmão, ela chega naquele lugar, ela coloca os seus pés, ela incomoda o inferno. Ela incomoda o inferno, porque o inferno é estremecido por causa da presença dessa mulher. Não por causa dela, mas o que ela carrega dentro dela, que é a presença de Deus e a presença do Espírito Santo. E era isso que estava causando ali. Aquele povo estava causando naquele território, naquelas terras. E incomodou o faraó, e ele disse: eu tenho que fazer alguma coisa para parar esse povo. E aí a Bíblia vai dizer que a primeira estratégia dele é estabelecer um trabalho mais forçado, dar mais carga, mais trabalho, escravizar eles mais, colocar eles para trabalhar com mais força, sugar mesmo eles, cansar eles mesmo. Eles pensaram: se eu cansar eles, se eu dobrar o serviço deles, se eu colocar uma carga pesada neles, esse povo, eles vão ter que parar. Esse povo vai desanimar. Esse povo vai chegar em casa cansado, não vai querer saber de nada. A única coisa que eles vão querer é dormir para descansar, porque no outro dia eles vão ter que trabalhar. Porque aquele povo, irmão,
Eles estavam sendo escravizados, eles trabalhavam para Faraó, para o crescimento do Egito, para o crescimento das coisas de Faraó. Então eles não tinham horário de almoço, não, eles não tinham horário de lanche, não. Eles trabalham, era diário, era todo o tempo eles estavam trabalhando. E aí o que Faraó pensou? Eu vou aumentar mais o trabalho deles, eu vou cansar eles. Eu vou judiar deles. Eu vou colocar uma carga pesada neles. Só que a palavra do Senhor diz que sobre eles colocaram chefes de trabalho forçado para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó cidades e celeiros. Só que quanto mais eles eram oprimidos, quanto mais eles trabalhavam, quanto mais a carga era forçada, a palavra do Senhor diz que mais eles cresciam, mais eles se tornavam numerosos, mais eles prosperavam, mais eles se espalhavam. Como é que pode um negócio desse? Quanto mais o povo era afligido, quanto mais o povo era oprimido, quanto mais o povo recebia uma carga pesada de trabalho, mais o povo crescia, mais o povo se fortalecia, mais o povo se multiplicava, mais o povo se tornava numerosos. Sabe por quê ele não entendia? Porque tinha uma palavra sobre a vida daquele povo. Tinha uma promessa sobre a vida daquele povo. Que ele se tornaria um povo numeroso, um povo grande, um povo próspero. Porque aquilo que Deus já tinha liberado sobre a vida do povo já ia se cumprir. Mas ele não conhecia, ele não sabia da história. Mas ele ficou atento no crescimento do povo. Ele ficou atento quem era aquele povo. Aquele povo chamou a atenção de Faraó. E eu quero dizer, irmãos, em nome de Jesus, que nos lugares que nós vamos, nos ambientes que Deus nos leva, nós precisamos chamar a atenção. Atenção de quem? Atenção do inferno. Por quê? Porque nós somos um povo de Deus. Nós somos umas mulheres diferentes. Nós carregamos o brilho do Espírito Santo. Nós temos que fazer a diferença na nossa casa. Nós temos que fazer a diferença na nossa parentela. Nós temos que fazer a diferença no nosso trabalho. Nós temos que fazer a diferença no nosso ministério. Nós temos que fazer a diferença no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa. Aonde você estiver, você tem que fazer a diferença. Tem que sentir incomodado. Tem que acontecer alguma coisa. Se ficar tudo normal, irmã, abre o olho. Está errado. É por isso que há muita perseguição no trabalho, é por isso que há muita perseguição na casa, é por isso que há muita perseguição. Aí a gente não entende, mas por que essa perseguição? Meu Deus, eu trato tão bem. Eu chego aqui no meu trabalho, eu dou bom dia. Eu chego aqui no meu trabalho, eu converso. Eu trato todo mundo bem, eu estou rindo. Mas parece que eu não estou agradando. Mas parece que tem alguém que está olhando para mim assim, e eu estou vendo que não está legal. A pessoa está se sentindo incomodado. Parece que eu chego ali naquela rodinha, a rodinha ela é desfeita. Parece que eu chego ali naquele momento daquela conversa e a conversa é desfeita. Sabe por quê? Porque você não é qualquer uma, você é a mulher de Deus. Você é escolhida, você tem um chamado, você carrega um propósito. E aí aquelas mulheres, aquele povo começou a crescer. Eu creio que aqueles maridos chegavam do trabalho, em vez de descansar, né, irmãs? Amém? As mulheres casadas aí, em nome de Jesus. Era tanto trabalho, aquele homem deveria chegar cansado, morto de cansado e deitar, né? Mas não. Ia trabalhar em casa. E é por isso que o povo crescia, é por isso que o povo prosperava. Por quê? Como que o povo tem que crescer? Como que essa promessa vai se cumprir? É multiplicando o povo.
é crescendo o povo. Aí Faraó não entendeu nada, falou, peraí, mas o povo está crescendo mais e mais e mais. Eu tenho que fazer alguma coisa. Essa estratégia aí não está dando certo. Essa estratégia aí não deu certo. E aí, ele teve uma outra estratégia. Foi aonde a gente leu aqui, no versículo, a partir do versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamava, qual o nome das parteiras? Sifrá e Puá. Ele disse, já que o trabalho forçado, já que cansando esse povo aí, esses homens, já que colocando carga pesada não resolveu, o povo ainda está crescendo, então vou ter que fazer outra coisa. Aí ele chama as parteiras das hebreias e vai dar uma instrução para ela. O nome dela é Sifrá e Puá. Sifrá, que significa ser justo ou belo, beleza. E Puá significa esplêndido, esplendor. E aí ele vai chamar essas duas mulheres em particular e vai tratar com elas sobre a estratégia dele. E qual que era a estratégia dele? Acabar com o povo, para que o povo não crescesse, para que o povo não multiplicasse. A estratégia do rei era, eu tenho que parar o crescimento do povo. Eu quero que você entenda isso, no nome de Jesus. O que incomodava ele é o crescimento do povo. Ele falou, tá bom desse tanto aqui, chega. Eu não quero que esse povo cresça mais não. Porque o tanto que tem aqui já está me dando problema. E se crescer mais, é perigoso eles tomar o meu trono. É perigoso eles tomar o meu reinado. É perigoso eles tomar até o meu lugar. Então a estratégia dele era para que o povo não multiplicasse mais, não crescesse mais. Aí ele chama as parteiras das hebreias. E aqui todo mundo sabe quem é parteira, amém? Amém? Todo mundo sabe? Glória a Deus. Então ele chama Sifrá e Puá, que eram as parteiras das hebreias. E ele vai dizer para elas assim, olha, vocês vão fazer o seguinte, quando vocês forem lá fazer o parto das hebreias, e quando estiver nascendo, e vocês verem que é menino, vocês vão matar. Agora, se vocês verem que é menina, pode deixar viver. A instrução era para matar os... Agora eu fico pensando, Faraó, rei do Egito, com toda a autoridade, com todo o poder, ele teve que descer até para falar com as parteiras. Ele desceu para falar com as parteiras. Ele não mandou recado, ele podia ter mandado um oficial, ele podia ter mandado alguém que trabalhasse ali com ele, mas a Bíblia diz que ele falou com as parteiras. E quando a Bíblia cita Sifrá e Puá, irmãos, naquele tempo, na quantidade daquele povo, não existia só duas parteiras. Porque duas parteiras não daria conta de fazer parto de tantas mulheres. Porque era um povo numerosos. Era um povo que crescia, um povo que multiplicava. É como se 20, 30 mulheres por dia davam à luz. Não tem condição de duas parteiras fazer o parto de tanta mulher. Só que essas mulheres, que a Bíblia cita o nome delas, eram mulheres de referência. Eram mulheres que lideravam as outras parteiras. Eram mulheres influentes. É por isso que a Bíblia cita o nome delas, Sifrá e Puá. Eram mulheres que lideravam as parteiras. Eram as mulheres que davam instruções às parteiras.
Eram as duas mulheres que estavam à frente do cargo das parteiras. Então ele vai aonde? Ele vai na fonte. Se eu dar a instrução para elas, ela vai ter que fazer. E aí a Bíblia diz que o rei fala para ela: se for menino, você vai matar. E se for menina, você deixa viver. Agora, por que Faraó teve essa ideia? Por que Faraó pensou em chamar essas parteiras? Por que ele teve essa ideia? Na verdade, é uma ideia maligna. É uma ideia demoníaca. É uma ideia que já não parte mais de um homem. É uma ideia que já parte das trevas. Porque quando o próprio Deus, Ele nos chamou para dar vida, e vida com abundância, Ele nos dá a vida. O inimigo, ele quer tirar a vida. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Faraó já está fazendo parte de algo demoníaco. Ele quer matar e matar os meninos. E aí aquelas parteiras lá receberam a instrução. Só que a Bíblia diz que elas não obedeceram a Faraó. Elas não fizeram o que Faraó mandou fazer. A Bíblia diz que elas temeram ao Senhor. Temeram a Deus. Agora, por que Faraó chamou essas parteiras? Por que Faraó chamou essas mulheres? Porque essas mulheres, elas tinham habilidades. Elas tinham uma profissão, elas tinham técnicas, elas sabiam como fazer aquilo. Não é como se ele chamasse um advogado. O advogado não vai saber fazer o parto. Então eles tinham que chamar a parteira, porque era ela tinha as técnicas, ela sabia como fazer. E as parteiras, ela tinha algo maravilhoso, que era a confiança das mulheres hebreias. Porque Faraó, ele sabia, elas têm acesso à casa das hebreias. Ela tem acesso à vida das hebreias. Ela tem acesso à família das hebreias. Ela sabe quando as hebreias vão dar à luz. E naquele tempo não é como hoje. Não tinha ultrassom. Não sabia se era menino ou se era menina. Né? As mulheres, tem algumas mulheres que teve parto normal, né, mais tempo, às vezes até com parteira. Hoje já está muito, né, prático demais. Mas antigamente, o parto normal era diferente. E aquelas mulheres, elas não viam os seus filhos. Quem via a criança primeiro era a parteira. Então a parteira já sabia se era menino ou se era menina. Então elas estavam ali com a vida daquele bebê nas mãos. A mãe nem tinha visto ainda. Só que o momento que essas parteiras ela entra dentro da casa é o momento de mais fragilidade da mãe. É o momento de dor, é o momento de incerteza, é o momento que a mãe ela está sentindo muitas dores. Mas a parteira não começa ali no momento só do parto. Ela começa no momento em que a mãe fica sabendo que está grávida. É no pré-natal, porque começa no início. Aí é o início, o meio e o fim. Então ela passa um período de tempo com as mulheres, com as hebreias. E esse período de tempo que elas vão passando, isso gera intimidade. Isso gera relacionamento entre a parteira e as mães. Isso gera confiança. Por quê? Porque a mãe ela está abrindo as portas da sua casa. Ela está abrindo a sua intimidade para aquela parteira. Ela confia naquelas parteiras. Porque aquelas parteiras vão trazer ao mundo seus filhos.
Qual que é o propósito de uma parteira? Qual que é a função de uma parteira? Trazer o bebê ao mundo. Trazer vida. Parteira é para trazer a vida ao mundo. Então ela sabia, elas conheciam as mães, ela conhecia as famílias, elas tinham acesso às casas, elas tinham acesso àquelas famílias. Então Faraó, ele teve uma estratégia fabulosa, só que demoníaca. Ele entendeu o seguinte: eu vou usar elas como ferramenta, como instrumento para matar os meninos. Só que as parteiras, elas têm um propósito de quê? De trazer o bebê ao mundo por suas mãos. Trazer a vida ao mundo. Parteira não é para trazer morte, parteira é para trazer vida. Repete para essa mulher que está do teu lado aí. Parteira é para trazer vida e não morte. Vida e não morte. Parteira tem acesso à casa. Parteira tem acesso à família. Parteira tem acesso aos lares. Parteira tem intimidade com a mãe. Ela entra na casa, ela sai da casa, ela conversa com a mãe, ela sabe a situação que a mãe está. O momento de mais fragilidade, ali está a parteira. E esse período que ela passa, a gente, quando está gerando, quando a gente descobre que está grávida, então tem o período do pré-natal, o início da gravidez, o período da gestação, até o final da gestação. E as parteiras, elas tinham esse processo juntamente com as mães. Elas estavam ali orientando as mães, trabalhando com as mães. Antigamente até fazia ervas, chás, preparava, né, um monte de coisa, porque elas têm as técnicas, elas usavam as raízes. Ela tinha os instrumentos delas que ela ia usar na hora do parto. Então, isso tudo tinha uma técnica, tinha uma habilidade. Hoje não. Hoje é bem diferente. Hoje nem espera mais ultrassom para saber se é menino, faz um exame de sangue, já sabe. Mas naquele tempo não era assim. E as parteiras, elas assistiam às gestantes. Todo o processo, elas assistiam. Desde o início até o final. E quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu digo: Senhor, mas o que o Senhor quer nos ensinar através dessa palavra? O que o Senhor quer nos instruir através dessa palavra? Que o Senhor está falando sobre parteiras, que o Senhor está falando sobre vidas, porque o Senhor disse, quando Ele trouxe essa palavra e trouxe como tema, Ele trouxe: mulher, teme a Deus, teme ao Senhor e obedeça a sua palavra, obedeça o seu propósito. E aquelas mulheres, elas tinham um propósito, elas tinham uma função, que era trazer vida ao mundo. E quando o Senhor trouxe essa palavra e começou a ministrar o meu coração, eu entendi que o Senhor, Ele está trazendo há um tempo mulheres com função de parteiras. Tem mulheres que estão gerando. E todas que estão gerando vai dar à luz. Mas também quem é essas que vão assistir às mães que estão gerando? Porque não adianta gerar se não tem aquela que vai assistir para fazer o parto. Porque o Senhor falou para mim: filha, não é sobre quem está gerando, mas é sobre quem está assistindo, quem está cooperando para o nascimento daquela que está gerando. Você consegue entender isso no nome de Jesus? Porque a parteira, ela auxiliava, ela cooperava para o nascimento do bebê.
Então, sem a parteira ali, sem a técnica dela, o bebê podia até sair, mas precisava dela para cortar o umbigo. Precisava dela para pegar o bebê, lavar o bebê, vestir o bebê. Então a mãe, ela estava fragilizada, a mãe ela não conseguia levantar para fazer isso. A mãe, ela estava debilitada, ela tinha fortes dores do parto. Ela não conseguia fazer isso. E isso era o papel da parteira. Isso era a função da parteira. Isso era a habilidade da parteira. Mas, Daniela, o que isso tem a ver com a gente? O que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com esse culto? Irmãs, hoje em dia, é muito bom gerar. Todo mundo quer gerar, amém? Glória a Deus, é uma bênção. E nós estamos aqui para gerar mesmo. O Senhor nos fez para gerar, o Senhor nos fez para multiplicar, o Senhor nos fez para crescer, o Senhor nos fez para nos tornar grandes. Mas hoje o Senhor não está falando com aquela que está gerando. Hoje o Senhor veio falar com aquela que vai auxiliar no parto. Aquela que vai cooperar no parto, aquela que vai trazer vida. Aleluia. Sabe por quê? Porque a parteira, ela tinha que ficar disponível. Disponível. A qualquer hora, a qualquer momento que a mãe sentia dor, chama a parteira. É de madrugada, chama a parteira. É 3 horas da manhã, chama a parteira. Mas está na hora, não, mas chama a parteira, porque ela sabe. Ela tem a técnica. Quem? Chama a parteira. Chama o advogado? Não, chama a parteira. Então ela tinha que ficar disponível. Ela tinha que gastar do seu tempo. Ela tinha que disponer da sua vida, disponibilizar da sua vida, do seu tempo, dos seus recursos, para auxiliar, para cooperar com o nascimento daquele bebê. E eu quero te dizer que aquele bebê não era dela, porque a Bíblia diz que depois que ela temeu ao Senhor, o Senhor acrescentou família. Então ela não tinha filhos, ela estava trazendo ao mundo filhos de outras mulheres. Ela estava cooperando para o nascimento de filhos de outras mulheres. Ela estava dando o seu suor, o seu trabalho, o seu sangue, a sua dedicação, o seu esforço, as suas técnicas, as suas forças. Não para o nascimento do filho dela, mas para o nascimento de outra mulher. Ela passava dias, meses e meses na casa dessa mulher, conversando com essa mulher, instruindo essa mulher, acalmando essa mulher, dando instruções, porque ela sabia como fazer. Acalmando essa mulher, conversando com essa mulher, tendo acesso na casa dessa mulher todos os dias. Ela estava lá. E a palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa, porque eu disse: Senhor, que o Senhor possa levantar nesse tempo mulheres como essas parteiras. Sabe, que nós possamos estar disponíveis, sabe, disponíveis sobre a vida de outras mulheres, disponíveis para cooperar na vida de outras mulheres, cooperar o ministério de outras mulheres, cooperar com a família de outras mulheres, como irmã Daniela, através de oração, através de intercessão. Sabe por quê? Porque Deus, Ele abre as portas. Deus, Ele nos leva em lugares, irmão. Deus leva nós em lares. Deus leva nós em trabalhos. Deus sempre dá oportunidade para mim e para você, para cooperar na vida de outra pessoa. Sempre. Sempre Ele vai dar oportunidade para a gente chegar em algum lugar, na casa de alguém,
Sabe, Ele vai dar mulheres para você ter intimidade, para você se relacionar, para você conversar. E vai chegar um momento em que essa mulher vai ligar para você e falar: irmã, ora por mim. Ah, mas é meia-noite, irmã, mas eu estou precisando. É 3 horas da manhã, intercede por mim, intercede pela minha casa, intercede pela família, intercede pela minha cura. E aí, qual é a nossa disponibilidade? Será que nós estamos dispostos a orar por outras pessoas? Será que nós estamos dispostas a cooperar na vida de outras pessoas, na casa de outra pessoa, no ministério de outra pessoa? Será que você consegue alegrar quando outra pessoa está se alegrando? Você consegue se alegrar com a bênção do outro, com a cura do outro, com a libertação do filho do outro, com a transformação, não acontecendo com você, mas está acontecendo com aquela que Deus está colocando ao seu lado? Sabe, irmãos, é muito fácil hoje a gente querer alguém que ore por nós, sabe, que coopera para nós, coopere para a nossa casa, coopere para o nosso ministério. É muito fácil: irmã, ora aí por mim, faz isso para mim, faz uma campanha para mim, irmã, me dá uma palavra. Mas o Senhor está trazendo aqui nessa noite, chamando a nossa atenção. E nós mulheres que Ele escolheu, nós mulheres que Ele separou, será que nós estamos dispostas para ser instrumento de Deus, boca de Deus na vida de outras pessoas, para cooperar na casa, na família, no ministério de outras pessoas? Gastar do seu tempo, gastar os seus recursos pela vida de outra pessoa? Gastar o seu tempo: ah, mas eu tinha marcado de ir numa festa, mas irmã, eu estou precisando de oração, eu estou precisando de uma visita. Vem aqui na minha casa, irmã, orar. Vem aqui na minha casa e faz uma visita. Sabe, irmã, Deus falou muito comigo sobre isso. Sabe, porque a gente tem que estar disposta a levar uma palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela liberta, ela transforma, ela cura. Sabe, a parteira, ela tinha um papel fundamental, um papel maravilhoso, um papel lindo, que era trazer o bebê ao mundo, era segurar aquela criança ao mundo, era cooperar para o nascimento daquela criança. Sabe, o que a gente tem visto hoje é que as pessoas não querem cooperar, as pessoas não querem que vive, as pessoas querem matar. Sabe, hoje em dia não é parteira, mas elas querem matar o sonho de outras mulheres, ela quer matar o ministério de outras mulheres, ela quer matar a família de outros, ela quer matar os filhos. Mas Deus está chamando a nossa atenção aqui hoje. Ei, eu chamei vocês para trazer vidas. Eu chamei vocês aqui para segurar nas suas mãos vidas. Eu vou dar livre acesso para vocês a entrarem em lugares e fazer os papéis de parteira sobre a vida daquelas que estão gerando. Será que nós estamos cooperando ao ministério que nós estamos? Sabe, no ministério que você frequenta, lá na igreja que você frequenta, você está cooperando com o seu pastor, com a liderança, com aquele ministério? O que você está fazendo para que aquele ministério cresça? O que você está fazendo para o crescimento? Sabe, quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, imediatamente eu trouxe ao meu coração uma pessoa muito amada, que é a pastora Sônia. Sabe, quando o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, eu falei: uau, a pastora Sônia é uma parteira.
Aleluia. Levanta a mão aí, pastora Sônia. Essa mulher aí é uma grande parteira, irmão. Uma grande parteira. Em qualquer momento que você ligar para ela, que você pedir um conselho para ela, que você pedir uma palavra para ela está ligada. Qualquer lugar que Deus levar ela, irmão, porque Deus dá acesso a ela para entrar em lares, para entrar em lugares, para entrar em casas e trazer vida. O lugar onde está decretado morte, Deus usa a vida dela para trazer vida. Por quê? Porque aquelas crianças estavam decretadas à morte. E ela não poupa a sua vida. Ela não fala, hoje eu não posso porque eu vou descansar, hoje eu não posso por isso, porque eu tenho uma festa. Não, ela fala assim, que horas? Você liga para ela e fala assim, pastora, posso ir na tua casa aí? Pode. Pastora, eu estou passando por isso, só pode orar? Posso. Mas quando precisa puxar a orelha também, ela puxa. Mas quando o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, logo veio ela no meu coração. Sabe, faz visita, ora, intercede. Não tem dificuldade nenhuma, não coloca obstáculo em nada. Sabe, ela gasta do seu tempo, gasta dos seus recursos, sobre vida, sobre ministério, sobre família, sobre casa. E é isso que Deus está chamando a nossa atenção nessa noite. Sabe, para cooperar com outras vidas. Sabe, cooperar com essa mulher que está do teu lado. Cooperar com a mulher que está no mesmo ministério que você. Sabe, cooperar com essa mulher que frequenta o culto de oração com você, que frequenta a igreja com você, que Deus te deu liberdade, intimidade com essa mulher. Sabe, muitas das vezes o Senhor nos dá a liberdade, dá a intimidade, e em vez de nós trazer vida, o que a gente vai fazer? Morte. Aí a gente vai fofocar, aí a gente vai falar mal, aí a gente vai falar isso, aquilo, e isso é morte. Toda vez que eu falo mal do meu irmão, toda vez que eu falo mal do meu pastor, toda vez que eu falo mal do meu ministério, toda vez que eu falo mal de alguém, ou faço algum mal, irmão, eu estou trazendo morte, eu não estou trazendo vida. E Deus não nos fez para trazer morte, Deus nos fez para trazer vida. Aleluia. Vida. Então pare de fofocar. Pare de falar do irmão. Para de falar da irmã, da família. Esse filho aí, irmã, não tem jeito não. Esse marido aí não tem jeito não, é cachaceiro, vai morrer cachaceiro. Não, irmão, coopera com essa irmã, segura na mão dela e fala, irmã, eu estou aqui para te servir, vamos orar. Porque esse homem vai ser transformado, esse filho vai ser transformado. Aleluia. A irmã vai contar o sonho dela. Os projetos que Deus coloca no coração dela. Irmã, vou te contar algo maravilhoso da parte de Deus. Aí a abençoada que é para trazer vida. A abençoada já vai logo, lascar uma morte. Não, irmã, isso aí não vai dar certo não. Você tem certeza que isso aí é de Deus? Foi Deus que falou? Isso aí, esse projeto aí, irmã, é muito grande. Essa bênção aí é muito grande. Será que é para você mesmo? Em vez de cooperar, em vez de ajudar, em vez de orar, em vez de segurar na mão dela e falar, irmã, glória a Deus por esse projeto. Glória a Deus por essa bênção. Glória a Deus que Deus está fazendo na tua vida, na tua casa, na tua família. Glória a Deus que Deus está curando. Glória a Deus que Deus está libertando. Irmã, mas Deus não curou você. Mas glória a Deus que está te curando, irmã. Glória a Deus que está libertando seu filho, irmã. Mas e o seu? O meu ele vai libertar. Sabe, se alegra
com as bênçãos. Sabe, irmã, nós estamos vivendo uns dias terríveis. Sabe, nós mulheres somos uma bênção. Porque alegrar, irmão, é uma coisa assim, maravilhosa. Receber uma bênção é maravilhoso. Receber uma cura, receber algo da parte de Deus na nossa casa, irmão, é tudo que nós queremos. Mas quando acontece com o outro e não acontece com você, sabe algo que o Senhor falou muito comigo? Qual que é a reação? Qual que é a nossa reação diante do milagre da outra mulher? Qual que é a nossa reação diante da cura? Eu estou buscando uma cura, mas eu ainda não fui curada, mas a irmã foi curada. Como que está o meu coração? Há alegria no meu coração sobre a vida dela? Existe uma alegria no meu coração sobre as bênçãos que Deus está derramando nela? Sabe, irmã, aquele povo, eles tinham uma palavra sobre a vida deles. Sabe, aquelas mulheres, elas foram chamadas para auxiliar. O papel da parteira era auxiliar, cooperar para o nascimento daquele bebê. E Deus, Ele está falando aqui nessa noite, para mim e para você, que Ele nos chamou para nos usar como instrumento dEle, para auxiliar, para cooperar na vida de outras mulheres. Eu quero que você saia aqui dessa noite entendendo isso, no nome de Jesus. Que Ele não te chamou para trazer morte. Que Ele não te deu a sua boca para falar mal da sua irmã, muito menos da casa dela e da família dela. Ele não te deu a sua boca para você amaldiçoar, mas Ele te deu a sua boca para você abençoar. Sabe, Ele não deu recurso para você gastar com você mesmo, mas para você cooperar na vida de outras pessoas. Para você cooperar na família de outras pessoas. Sabe, a gente tem que largar de ser egoísta. A gente tem que largar de olhar para o nosso próprio umbigo. E a palavra do Senhor diz que elas não fizeram o que Faraó ordenou. Não fizeram. A vida delas estava ameaçada? Sim, porque era um decreto. Era uma ordem. Não era qualquer um, era Faraó, o rei do Egito. Mas elas pensaram, não importa. Mas eu não vou obedecer a ele. A Bíblia diz que elas temeram a Deus. E obedeceu ao Senhor. E aí Faraó chama elas. E vai fazer uma pergunta para elas. Vai falar assim: por que vocês desobedeceram? Por que vocês não mataram os meninos? E elas vão dizer algo maravilhoso. Elas vão dizer assim, olha, porque as mulheres hebreias não são como as egípcias. As mulheres hebreias, elas são fortes. Elas dão à luz muito antes que as parteiras chegam. Sabe por quê, irmãos? Porque a ideia de Faraó era o seguinte: vocês vão pegar o menino e vão matar, mas de que forma? Vai matar na frente da mãe? Vai pegar o menino assim, sufocar o menino? Vai chacoalhar o menino? Irmã, elas tinham relacionamento com aquelas mulheres. Amém? É a mesma coisa de você pegar a sua amiga. É a mesma coisa da Hélia. Vai fazer o parto da nossa irmã aqui. E a irmã não está em condição nenhuma. A irmã não está vendo nada, a irmã só está sentindo dor. A irmã está querendo só que o bebê saia, né? Só que aquela dor, aquele incômodo, aquela situação acaba. Então a irmã, ela está fragilizada, ela está totalmente na dependência da mão da Hélia, que é a parteira. E a parteira, a Hélia, ela tem toda a técnica. Quem vai ver o bebê primeiro? Não vai ser a mãe, vai ser a Hélia. E aí, quando a Hélia pega o bebê nas mãos, qual que era a ideia do faraó?
era sufocar o bebê. Então, quando o bebê estiver saindo, que a mãe vê, que a parteira vê que era homem, o que ela ia fazer? Ela sufocava a criança, para que a criança não chorasse, porque o choro, ele revela a vida. Então, se a criança não chorar, não tem vida. Então, a mãe vai achar que nasceu morto. Por quê? Porque não tem ultrassom. Ela não sabia. Mas, irmã Daniela, a criança não mexia na barriga. Mas ela confiava na parteira. Ela tinha intimidade com a parteira. Irmã, não é qualquer um que vai fazer no parto, não. Não é qualquer um que a gente deixa, não. Ela tinha confiança. Então era isso que Faraó estava como estratégia. Por quê? Porque elas não podiam matar, elas não podiam perder a confiança. As hebreias não podiam perder a confiança nas parteiras. Se a primeira vez que uma parteira fizesse algo do tipo matar na frente da mãe, acabou. O plano de Faraó ia para a água abaixo. Vai falar o quê? Chama aquela parteira, não. Ela mata as crianças. Não chama não, se frai pro ar, corre delas. Porque elas veio aqui fazer o meu parto e matou o meu bebê. Mas aí, aquele temor entrou no coração delas, elas falaram assim, não, a minha profissão não é essa. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para dar vida, para auxiliar, para cooperar com a vida. E os planos de Satanás, porque Faraó ali é a imagem do diabo, é a imagem de Satanás. Não prosseguiu. Por quê? Porque elas temeram a Deus e obedeceu ao Senhor. Porque melhor é obedecer a Deus. Melhor é obedecer a sua palavra. Melhor é obedecer aos comandos de Deus e não o comando de Faraó. Sabe, irmãs, muitas mulheres de Deus estão obedecendo aos comandos do diabo. Sabe por que o diabo, ele é astuto? Sabe, o diabo, ele quer matar, ele quer usar a minha vida, a sua vida, para matar a família de outro. E vai usar outro para matar a nossa família. Sabe? Ele não precisa de muita coisa, não. Ele só precisa de mim e de você. O acesso que nós damos. E ele vai lá, entra e destrói tudo. Ele é inteligente. Ele sabia a parteira, tem a técnica. Então ela vai saber como matar os meninos. E aí ninguém vai saber que a ideia é minha. O problema vai ficar com elas. Sabe, hoje a gente vê, irmãos, o diabo usando vidas. Sabe, usando vidas de mulheres nos seus próprios lares. Sabe, usando as nossas vidas, usando a nossa boca, muitas das vezes, para amaldiçoar os nossos filhos, para amaldiçoar a nossa casa, para amaldiçoar a vida de uma amiga, de uma irmã. Sabe, mas Deus não nos chamou para isso, irmãos. Deus não chamou você para isso, Deus não me chamou para isso. Sabe, nós precisamos atentar para essas coisas. Nós precisamos atentar para o que o diabo, ele quer usar as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Deus nos deu ferramentas. Sabe, irmã, nós temos um propósito na nossa vida. Nós temos um chamado, um legado de Deus na nossa vida. Todos nós temos um propósito de Deus na nossa vida. E é esse instrumento que Deus deu para mim e para você que o diabo quer usar para acabar com outras vidas. É esse dom que Deus te deu, que o diabo quer usar para acabar com a família da outra. Para trazer intriga, para trazer fofoca, para trazer confusão, disse-me disse. Sabe, para trazer fofoca dentro do ministério. Para trazer fofoca dentro da parentela. Sabe, esse algo maravilhoso que Deus te deu, o dom que Deus te deu, o diabo está doidinho para usar em favor dele. Sabe, mas o dom que o Senhor nos deu é para usar para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Nós precisamos entender isso no nome de Jesus. Sabe, se Deus te deu um dom, se você carrega um propósito,
Então usa ele em favor do reino, usa ele em favor de vidas, usa ele para interceder, usa ele para orar, usa ele para abençoar vidas e não para matar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Sabe, coopera, irmãos. Coopera na vida de outras mulheres. Coopera no ministério de outras mulheres. Deus tem uma palavra liberada sobre a sua vida. E essa palavra vai se cumprir. Mas enquanto ela não se cumpre, Deus está dizendo assim, olha, enquanto a palavra não se cumpre na sua vida, eu quero usar você para que a minha palavra se cumpra na vida de outra pessoa. Oh, aleluia, você consegue entender isso? O quanto é maravilhoso, porque enquanto Sifra e Puá estava cooperando com o nascimento dos bebês das hebreias, o Senhor já estava preparando os próprios filhos e família dessas mulheres. Por quê? Porque elas temeram ao Senhor e obedeceram ao seu propósito. O propósito era dar vida. Diga assim, o propósito era dar vida. E elas deram vida. Elas não mataram os bebês. Elas deixaram os bebês vivos. Todos os meninos que nasceram vivos. Por quê? Porque nós sabemos que a partir nesse tempo, o Senhor estava preparando Moisés. Moisés nasce nesse momento, nesse período, nesse decreto. Então o Senhor já começou a trabalhar na vida daquelas mulheres. Por quê? Porque Ele já tinha um plano na vida daquele povo. Qual o plano? Tirar aquele povo do Egito, tirar aquele povo da escravidão. E Ele usar o quê? O menino que ainda não tinha nascido, mas já tinha um decreto sobre a vida dele. Qual? Um decreto de morte. E Deus está dizendo nessa noite, ei, eu quero te usar, porque tem propósito meu sobre vidas. Mas você precisa estar disposta, disponível, para que eu possa te usar, para que você possa cooperar na vida de outra pessoa. Sabe, irmãs, a gente ora, e eu já vou finalizando. Porque a gente ora e pede, Deus faz isso para mim. Deus faz isso na minha casa, faz isso na minha família. Deus me dá isso, me dá aquilo. Mas aí quando Deus vai pedir para você, sabe? Para fazer para outra, para a casa da outra, para a família da outra. Não, Deus, mas não aconteceu comigo. Eu pedi para mim, eu não pedi para ela. Sabe, egoísmo. Egoísmo. Nós estamos vivendo um tempo assim, irmãos. Nem todo mundo vai alegrar com a sua bênção. Nem todo mundo vai ser parteira do seu lado. Tome cuidado com o que você coloca do teu lado. Tome cuidado com pessoas que você está abrindo as portas da tua casa. Porque parteira tem acesso na tua casa, na tua família, mas também ela vai ter acesso naquilo que você está gerando. Tome cuidado com quem você conta os seus sonhos, os seus projetos. Você pode confiar? É uma pessoa que, quando você conta, ela alegra com você? Sabe, quantas vezes a gente fala com alguém e a pessoa logo fala assim, irmã, vamos orar. Sabe, ela nem questiona, ela nem te julga. Ela fala assim, vamos orar, Deus vai mudar essa situação. Vamos orar que Deus vai mudar esse problema aí, essa situação aí. Deus, Ele tem todo o poder. Sabe, uma mulher que tem uma palavra de Deus na boca. Uma mulher cheia da presença do Senhor, cheia do Espírito Santo. Uma mulher que resplandece, uma mulher bela. Sabe, é isso que Deus quer de nós. Fica de pé em nome de Jesus.